Irmão Daniel aí. Pastor Jones vai ter um galardão especial só por orar pelas reuniões. Como é que é, pastor? Vai ter um galardão especial só por orar nas reuniões. Amém, né? Glória a Deus. Eu oro encerrando, então. Tá bom. Amém, amém. Tá bom. Tá bom. Glória a Deus. Lá, amém, Jesus. Vamos orar, né? Paz a todos aí, né? Pastor Lucas, irmão Daniel, irmã Daniele, irmã Márcia, irmã Gerciane, né? Glória a Deus. Pastora. A paz, amados. Que Deus abençoe amém. A todos. Amém. Eu também estou aqui, tá? Deus... Pastora Nilva aí. Eu só não... Quer orar? Só não abri na minha tela. Quer orar? Posso orar? Então ora. Pastora só para Nilva. Dividir o galardão. Isso. Isso, vamos dividir o galardão. Esperto que, olha... Pai amado, Pai santo, Rei da glória, Senhor dos senhores, muito obrigada, Senhor Jesus, pelo dia de hoje, pela oportunidade de estar aqui entre irmãos, Pai, participando, Senhor Jesus, de mais um curso, participando, Senhor, e aprendendo mais de Ti. Senhor, dê sabedoria do Seu Santo Espírito para o nosso amado pastor Lucas, Senhor Jesus, para que ele possa nos ensinar cada dia mais aquilo que ele tem aprendido de Ti, e que ele venha aprender também, enquanto ele nos ensina. Senhor Jesus, que tudo que ele nos ensinar caia em terra fofa. A semente que ele enviar neste momento caia em terra fofa, e que dê frutos e frutos com abundância, que possamos, Senhor Deus Todo-Poderoso, aqui entre irmãos, uns ajudar os outros. Senhor, abençoe, Senhor Jesus, todos que estiverem acompanhando essa live. Abençoe poderosamente, Pai, que essa live cada dia se estenda mais e mais para os 4 cantos do mundo, Pai. Que muitos venham a Te conhecer e prosseguirem Te conhecer, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Então, o irmão Daniel perguntou se minha irmã de sangue amém, assim seja. Minha irmã de sangue, sim, tem a mesma mãe. A paz aí. A paz, irmãos. Sim, irmã de sangue, a segunda. É. Somos 5, o Lucas é o primeiro, eu sou a segunda, terceiro, o Lincoln, quarto, Lauriberto, quinto, a Gessília. Tá bom. Então, vamos lá. Irmãos, nós estávamos falando de guerra celestial, por quê? Porque nós temos um reino a ser conquistado. Esse reino a ser conquistado, ele envolve o céu e a terra. É claro que o céu já está conquistado por Deus, porque todas as coisas acontecem onde Deus está, que é onde está o trono, mas a terra não foi conquistada, e nós somos os verdadeiros herdeiros da terra. Então, quando a gente assiste um filme, normalmente a gente vê alguém que teve o seu trono usurpado, e teve que fugir, e tem sempre uma história bonita, né? E que tem um usurpador que ocupa o trono do pai, e aí tem que ter o príncipe que vai reconquistar o trono, e tem uma guerra. Então, esse tema é muito recorrente nos filmes, esses filmes épicos, né? E é mais ou menos isso que nós estamos vivendo aqui. Mas tem uma coisa, essa guerra, ela tem vários nomes, né? Eu pus o nome de guerra celestial, mas poderia se chamar Apocalipse, né? Apocalipse quer dizer revelação. O que quer dizer revelação? Aquilo que Jesus foi fazer depois que ele foi arrebatado. Ele foi arrebatado, o que aconteceu com ele? Então, João queria saber isso. E Deus mostrou no Apocalipse para João. É o 5º evangelho. Mas quando a gente fala de Apocalipse para uma pessoa, a pessoa entra em pânico. Por quê? A pessoa parou para perguntar, por que eu entro em pânico se é uma coisa tão maravilhosa que Jesus vai voltar, vai me salvar, vai me tirar desse mundo? E eu começo a entrar em pânico. E por que entra em pânico? Essa situação é muito parecida com aquela situação de alguém que nunca usou uma arma e tem que usar pela primeira vez. Então, veja só. Eu fiz um treinamento com a polícia, eu fui fazer Krav Maga, que é uma luta israelense, e eu estava muito sedentário, e eu queria fazer um esporte, Krav Maga. E no Krav Maga, você aprende defesa pessoal. A defesa pessoal significa que você não quer ferir o adversário, mas você quer proteger a sua vida e a vida da sua família. Mas se for o caso de você ter que ferir, você fere porque está protegendo. Esse é o princípio. E veja só, quando um bandido está armado,
existe uma técnica de você permitir que ele dê apenas um único tiro, e que ele não dispare mais nada, e que esse tiro não atinja ninguém. Quando o instrutor falou que nós íamos fazer esse treinamento com uma arma de madeira, para treinar os movimentos, depois com uma arma real, e nós fomos fazer isso no stand de tiros, nosso Deus, eu entrei em pânico. Aí ele foi muito bom, porque ele deu uma aula de psicologia maravilhosa. Ele falou assim, olha, nós temos 2 tipos de cérebro no nosso raciocínio. Um cérebro que é um chamado reptiliano, né? Eu imagino até que tem esse nome, porque nós herdamos da serpente quando comemos do fruto do bem e do mal, que é aqui embaixo do cérebro maior, né? Que é esse cérebro grande. Então, esse cérebro reptiliano, ele tem todos os impulsos irracionais de uma situação de perigo. E se você não treina o seu cérebro para esses momentos difíceis, você nunca vai usar o cérebro superior, aquele mais frio, mais calmo, que faz as coisas com pensamento equilibrado. Por quê? Porque sempre quem vai atuar é o seu cérebro reptiliano, aquele que dá um impulso descontrolado. E ele falou, ele por ser da polícia também, instrutor de Krav Maga, ele falou o seguinte, que o pior ladrão não é aquele que é o ladrão profissional. É aquele malandro que pegou uma arma 2, 3 vezes na vida e entra num pavor repentino por causa do perigo que ele está enfrentando no momento do assalto, aí ele atira para todo lado. Esse é o mais perigoso, porque ele vai ferir mais gente. Aquele bandido mais frio e tal, que já roubou muitas vezes, que já enfrentou muitos assaltos, ele é mais fácil de prever o que ele vai fazer e a polícia consegue controlar ele melhor. Então, a mesma coisa vale para o bandido, vale para nós. Se nós nunca pegamos numa arma, o nosso cérebro, ele funciona sempre o reptiliano, nunca o cérebro superior, que é mais calmo, mais frio, que encontra as soluções para a situação difícil. Então, qual o conselho que ele deu? Ele falou assim, faça esse treinamento quantas vezes for necessário até você perder o medo de uma situação perigosa. Porque aí você vai estar realmente superando aquelas reações incontroláveis do momento que aconteceu algum perigo. E foi interessante porque nós fizemos todo o treinamento com as armas de madeira, né, como defender, como retirar a arma da frente e tal. Aí fomos lá para o stand de tiro, nós saímos da academia do Krav Maga, fomos até o stand de tiro. E o que aconteceu? Lá, ele falou assim, você tem que pegar na arma assim, quando o bandido apontar, você empurra a arma para essa direção e pega aqui. E aí ele vai atirar, mas se ele vai atirar só um único tiro naquela direção. Aí, é claro que todo mundo ali estava instruído. Aí eu peguei na arma, e o cara deu o tiro, e o tiro saiu para frente, e eu dominei ali, e tomei a arma do cara. Esse era o treinamento. O que isso tem a ver com o Apocalipse? Exatamente isso. Quando você pensa no Apocalipse, ou numa guerra celestial, você entra em pânico, é porque você ainda está raciocinando com o homem caído, aquele homem que tem o cérebro reptiliano, que tem pavor de Deus, que se escondeu quando descobriu que pecou. Ficou apavorado. Procurou folhas de figueira para se proteger, por causa da culpa. Se você começa a buscar a Deus, porque quando se fala de volta de Jesus, você está falando de se preparar para encontrar com Ele. Então você começa a tomar uma atitude de domínio da situação, né? Ou seja, você vai superar o seu medo. O domínio da situação é superar o seu medo. Isso, como você supera o medo? Se preparando. O que Jesus quer que você saiba? Que você tem pecados que precisam ser perdoados ou confessados, né? E confiar no perdão dele, confiar mais no amor do que na sua pureza, né? E estar pronto, né? Para abandonar esse mundo na hora que ele vier. Então aí você vai prestar atenção a qualquer situação que esteja acontecendo e não vai se desesperar, como você não se desesperaria se um ladrão estivesse diante de você apontando uma arma, porque você já treinou aquela situação. Então, quando a gente reconhece que você precisa se preparar para uma situação difícil,
e você se põe em preparo, em obediência, você vai dominar a situação aos poucos. Tem aquele ditado, né? A sopa quente se começa a comer pelas bordas, porque ela até esfriar, você chegou no centro, que é o ponto mais quente, né? Então, é isso que está acontecendo conosco. O nosso coração, ele está cheio de inquietude. Mas se você começa a se conhecer e saber por que você está inquieto, e você vai conseguir ter mais condição de tratar a situação difícil que está enfrentando. Seja o que vamos enfrentar daqui para frente, seja o momento agora que você está enfrentando. E esse conhecimento do coração, que foi o que foi da aula passada, ele envolve também o coletivo, né? E é sobre esse coletivo que nós vamos falar hoje, né? Que é aquilo que vem de fora, porque as coisas do coração são aquelas que vêm de dentro de você, que te desmonta, te desequilibra. E tem aquelas que vêm de fora, né? Então é isso que nós vamos falar sobre essa situação de enfrentar uma guerra do coletivo, tá? Onde o coletivo está envolvido e você está no meio do coletivo. Então, o mundo intelectivo, que é o mundo do raciocínio, que é uma razão superior, nós vamos falar de razão superior, razão inferior, ele é uma rede análoga a uma rede Wi-Fi. A rede Wi-Fi, todos os computadores estão ligados, processando informações. Então, uma notícia que sai no jornal, ela tem um efeito sobre a coletividade, por exemplo. Igual uma rede, uma notícia que sai na internet. Então, os cérebros também funcionam da mesma maneira. Essa rede foi chamada por Carl Jung de inconsciente coletivo. Então, o Jung é um aluno do Freud, ele adotou uma linha da psicologia um pouco diferente, porque o Freud, sendo judeu, ele não acreditava em Jesus. E ele até criticava muitas coisas da Bíblia. Mas o Jung não. Ele era cristão, ou se tornou cristão durante esse tempo, e ele foi um cristão verdadeiro. Então, ele teve uma abordagem diferente na psicologia, e eu gosto mais da abordagem dele, né, por causa disso. Porque ele envolveu até o pecado dentro da psicologia, né, o estado caído do homem, né. Só que as escolas de psicologia esquecem disso, né. Então, vamos lá. Então, o que é o inconsciente coletivo? Nós temos um monte de informações que permeiam nossa mente, que está no inconsciente, que elas são comuns, certo? Comuns. Então, baseado nisso, ele criou um estudo sobre as figuras que todo mundo tem como arquétipos de uma linguagem comum, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Tem aquele livro dos sonhos, né? A pessoa pega um sonha com ovos quebrados. É mexerico, é conversa, que vão falar mal de alguém. Então, existe um código entre figuras e acontecimentos. Quando as pessoas têm esses sonhos, ela relaciona aquelas figuras que eles viram no sonho aos acontecimentos que podem acontecer. Serpente, traição. Então, ele fez uma coleção de imagens que a sociedade tinha como inconsciente, que explicavam por que as pessoas tinham um comportamento muito parecido, que ele chamou de inconsciente coletivo. Entendeu? Então, tem até um livro muito grosso que ele escreveu sobre os símbolos mentais, né, os símbolos que as pessoas têm na mente. Tá? Então, vamos lá. Assim como o mundo dos computadores possui uma rede sem fio Wi-Fi, o conjunto das almas humanas forma uma rede de comunicação do inconsciente coletivo. Desta forma, as substâncias intelectuais vagueiam em seus ambientes propícios. O que são substâncias intelectuais? Substância é aquilo que subsiste, né? Aquilo que vive por si, praticamente, né? Então, essas substâncias, elas podem ser os pensamentos, os sentimentos, podem ser os espíritos, certo? E pode ser os anjos. Então, aqui nós estamos falando intelectuais, porque nós vimos na aula passada que os anjos e os demônios são formados de intelecto. E por que as pessoas não conseguem lutar contra o mal usando a razão e a sua própria argumentação lógica? Por quê? Por exemplo, vou dar um exemplo bem claro aqui. Se um espírito de alegria entrar em mim, eu vou ficar alegre. Eu não vou raciocinar para ficar alegre.
Se um espírito de tristeza entrar em mim, eu vou ficar triste, eu não vou raciocinar para ficar triste. Eu não tenho que criar um raciocínio para chegar numa ação. Porque normalmente a gente tem um raciocínio que leva numa ação. Eu vou levantar meu braço. Aí tinha um raciocinei, levanto o braço. Tem um raciocínio e uma ação. Quando é um espírito, ele leva direto você para a ação. Shalom, irmã Lidiana, boa noite. Então, leva você direto para a ação e você obedece. Simplesmente obedece. Então, os espíritos malignos, quando eles entram nas pessoas, eles comandam as emoções e as ações das pessoas, os pensamentos das pessoas, elas simplesmente obedecem. Então, a gente sabe que pessoas estão manipuladas porque elas não estão usando seu raciocínio, elas simplesmente obedecem. E eu vou dar um exemplo bem claro para vocês de uma experiência que eu vi na televisão. Teve um repórter, uns anos atrás, eu não sei de que canal que era, não me lembro, ele falou que esse povo de bruxo, pai de santo, era tudo mentira, que era tudo falcatrua, que era tudo conversa. E ele desafiava e ia fazer uma reportagem, tipo essa reportagem do Cabrini, né? Essas reportagens do Cabrini, tipo Globo Repórter, né? De ir nos lugares mais difíceis e fazer essas reportagens. E ele falou na televisão, isso eu me lembro, ele falou na televisão que pai de santo era tudo bagunçado, que era tudo mentira, que não existia demônio, que não existia tudo aquilo que o povo dizia, era tudo conversa, era só para enrolar as pessoas, assim como as religiões e tal. Aí ele marcou com o pai de santo para se encontrar com o pai de santo e fazer reportagem. O pai de santo, tudo bem, pode vir na hora que você quiser. Estou preparado aqui para conversar com você e responder suas perguntas. Bom, aí ele foi todo arrogante lá, encontrar com o pai de santo. Aí entrou o cameraman com a câmera e o repórter de paletó e gravata com a mão no bolso. Quando ele entrou com a mão no bolso, o pai de santo olhou assim para ele. Por que você está com a mão no bolso? Tira a mão do bolso! Na mesma hora, o repórter se assustou, porque ele não esperava, era uma surpresa. Ele pensou assim, boa tarde, como é que tá o senhor? Não. O pai de santo olhou para ele e viu ele com a mão no bolso. E falou assim, por que você está com a mão no bolso? Tira a mão do bolso. E ele obedeceu. Tirou a mão do bolso. Naquela hora, o repórter caiu no chão de joelho e começou a receber um espírito. Na frente das câmeras. Por quê? Analisa bem por quê. Porque ele obedeceu uma ordem de um demônio. Então, o que o diabo precisa de cada ser humano? Apenas de um sim. Aí ele entra. Então, o que nós fizemos quando nós cremos em Jesus? Nós rejeitamos a Satanás, nós dissemos não a Satanás e sim a Jesus. Só que Jesus, ele não vai dominar você como um demônio domina, né? Obrigando você a fazer as coisas. Ele quer construir você um ser espiritual idôneo, onde você raciocina e você toma as decisões e faz por amor. Então, é isso que nos atrai a Deus. É o conteúdo de Deus, do que ele é, que nos faz adorá-lo. Né? Aí tem gente que vai na igreja pelo que Deus pode dar. Né? Quer receber bênçãos, mas não quer conhecer a Deus nem amar a Deus. Ou seja, o que é conhecer a Deus e amar a Deus? É saber que ele vai construir você para ser semelhante a ele, perfeito, justo e bom. E voluntariamente bom. E voluntariamente amoroso. E não como um demônio. Porque o demônio entrou no repórter e começou a comandar ele ali. Ou seja, provou que era verdade, que os demônios existiam e que o repórter era um estúpido. Numa única atitude. Então, veja só. Deus, ele tem uma forma de agir. E o diabo também tem outra forma de agir. E as pessoas não distinguem. E por isso que tem que aprender a distinguir quem é Deus. Saber que ele é amoroso, que ele quer que você tome atitude, que você entenda a situação, que você se aparte do mal, que você peça ajuda. Claro que o mal é muito mais forte que você, por isso que você precisa de pedir ajuda, né? Uma vez eu tive uma cena num filme que o herói falava para um garotinho, falava assim, o mal é tão grande que nós precisamos estar juntos para combatê-lo. Nenhum de nós consegue combatê-lo sozinho. Então é mais ou menos isso, né? Nós precisamos da ajuda uns dos outros, a comunhão da igreja,
e de Deus, né? Então, vamos lá. Determinados ambientes são propícios ao prazer. Tem lugar que você entra, é o prazer que está ali dominando. Outros ao raciocínio lógico. Por exemplo, você vai numa biblioteca ou numa universidade, onde está todo mundo estudando, ali o ambiente é propício ao raciocínio lógico. Outros aos sentimentos. E outros aos afetos e assim por diante. Cada ambiente intelectivo é formado por uma cadeia de seres espirituais que fornecem os substratos para a alma humana funcionar sobre os aspectos específicos do ambiente. Então, por exemplo, num lugar onde todos os sentimentos são aflorados, são demônios de sentimentos. No lugar onde tem prazeres aflorados, são demônios de prazer. Onde tem raciocínio lógico, são demônios de raciocínio lógico. E assim por diante. Aí você pode falar assim, poxa, mas você está falando que nesses lugares não tem nada bom, só demônios? Tem. É o seguinte, nós estamos num mundo caído. Então, o que acontece? Os ambientes são feitos para dominar as pessoas e não para dar a ela a oportunidade de escolha. Então, no prazer, né, ele é dominado pelo prazer. Por exemplo, nas razões humanas, elas são dominadas para que o homem se sinta orgulhoso daquilo que ele sabe. Aí entra o demônio do orgulho, né? E assim por diante. Então, é claro que existe também o lado bom. Por exemplo, existem os bons sentimentos, que é a alegria, amor, paz, benignidade, longanimidade, mansidão, domínio próprio. Existe a lógica de Deus, existe os sentimentos de Deus. Mas então aí é que você tem que aprender a distinguir quais ambientes estão fazendo para quem. Porque, por exemplo, cada situação que está acontecendo em grupo é uma espécie de culto. Toda situação em grupo é uma espécie de culto. Então, culto a quem? Eu já falei, por exemplo, show de rock, né? Quem está sendo cultuado naquele show de rock? Partida de futebol. Quem está sendo cultuado numa partida de futebol? Essa semana saiu uma denúncia do time Atlético de Curitiba, que ele fez pacto com o maligno. E ele está exibindo um vídeo que eles adoram ao maligno, né? Então, existe coisas malignas no futebol. Existem cenas filmadas na televisão, onde a bola, o goleiro, sei lá, o cara lá que faz o pacto com o mal, se desvia da bola de uma forma inexplicável. Tem essas coisas também, tá? Então, cada ambiente intelectivo é formado por uma cadeia de seres espirituais que fornece substratos para a alma humana funcionar sob os aspectos específicos do ambiente. Por exemplo, show de mágica. Qual é a ideia de um show de mágica? É enganar as pessoas. O mágico é superior a você, ele faz algo que você não entende e você recebe aquilo como uma diversão. Só que os shows de mágica, eles são prejudiciais. Por quê? Porque você fica suscetível ao engano. Porque quando você se aceita, se você não descobre como a mágica funciona, você naturalmente está entrando num raciocínio que vai sempre mudar a sua mente para o engano. Então, é isso que acontece. Quando penetramos em um ambiente, a rede do inconsciente coletivo daquele ambiente dá as diretivas boas e más para a alma sensível. Então, uma pessoa ela pode receber coisas boas ou coisas más do ambiente que ela está. Por isso que nós temos que cultivar bons ambientes. Se esta é boa, seguirá as diretivas boas. Se esta é má, captará as diretivas más. Por exemplo, é diferente a captação mental subjetiva do ambiente de uma igreja, de uma escola ou de um prostíbulo. Uma igreja, né, você está cultuando a Deus, uma escola você está aprendendo e no prostíbulo você está se prostituindo. Então, cada um tem as suas diretivas, tá? Então, eu tirei muita coisa da filosofia, né, psicologia, várias coisas aqui, e só coloquei os tópicos para comentar, né? Então, tem a parte de São Tomás de Aquino, que eu tirei também, da outra aula também. Então, ele fala de potência. Potência é a capacidade que ainda não está desenvolvida. Ela está latente dentro de você. Então, segundo São Tomás de Aquino, a alma não possui potência para a corrupção. Então, para São Tomás de Aquino, ele acha que a alma não tem propensão para a corrupção. E como é que ela se corrompeu? Né? Isso se baseia no fato de que Deus, o Criador, né, Jeová,
da alma não contraria a sua vontade. Ele não criou ninguém para ser corrompido. Ele não criou ninguém para o mal. Ele não falou assim, ó, vou fazer essa alma aqui vai ser traficante. Eu vou fazer essa alma aqui vai ser estuprador. Não, nunca Deus fez isso. Nunca, em nenhum homem. Então ele criou todas as almas para o bem. Ou seja, ao criar a alma para um determinado objetivo ou função, ele se mantém nesse objetivo ou função por sua vontade perfeita, não permitindo que esta se corrompa, adquirindo outro fim que não da sua criação, porque Jeová não faz nada em contrário a si mesmo. E onde que está o problema? Se Deus criou todos para o bem, é o fato de ter se apartado de Deus, tá? Porque se estivesse com Deus, não teria ido para o bem. Então, o viver e o morrer está onde? Em estar com Deus ou estar sem Deus. Entendeu? A conclusão? Se Deus fez todos bons, por que se corrompem? Porque se afastam. Então, a morte espiritual é o se afastar de Deus. Razão superior e razão inferior. O Akinati é uma forma de chamar São Tomás de Aquino, define a razão como a potência da alma, né, potência e a capacidade da alma que discorre para conhecer a verdade. Então, a razão humana, ela quer conhecer a verdade. Então, foi feito um estudo que provou que o nosso cérebro, ele gosta de coisa certa, de coisas boas e certas. Quando é que entra o estresse? O estresse é, por exemplo, essa sociedade hoje, a juventude hoje está hiper estressada e hiper hipnotizada. Todo mundo, numa sala de aula, por exemplo, eu já percebi, apresenta sinais de hipnose coletiva e estresse coletivo. Por quê? Porque ninguém sabe mais o que é certo, o que é errado. Então, quando a alma perde a noção do certo e errado, ela entra em estado de hipnose e estado de estresse. Tá? Assim, o bom hábito faz com que a potência atinja o seu fim. Então, bom hábito, né, pega aquela capacidade da alma que é boa, de conhecer a verdade, e acontece que ela consegue chegar aonde ela precisa. A razão superior é o atributo da alma que considera, trata e delibera sobre as coisas eternas, e a razão inferior é o atributo da alma que considera e trata e delibera com respeito às coisas terrenas. Então, aí a gente chama de carne, espírito, né? Espírito é aquele que vai procurar Deus, e carne é aquele que procura as coisas terrenas. Ele está chamando de razão superior e razão inferior. Por que razão? Porque existe um cálculo racional, lógico, para que você tome decisões. Certo? Até um gato faz cálculo. Se ele vai saltar numa mesa, ele tem que saber a força que ele vai impulsionar nas suas pernas para alcançar a mesa. Então, existe um cálculo de proporção. Toda vez que você usa uma proporção entre uma coisa e outra, uma comparação, você está usando da razão. Então, quando você faz uma busca superior, você acredita em Deus, né, é um fundamento para a sua razão, e você quer conhecer porque você quer amar, por exemplo. Ou você quer ser salvo, porque você acredita que Deus quer salvar, existe a tendência ao erro, e você quer escapar dessa tendência ao erro, porque Deus vai julgar, e uma hora vai dar uma recompensa conforme as obras de cada um, e você quer escapar disso. Então, você tem uma razão, né? Você faz um cálculo mental, porque você está indo atrás de Deus. Da mesma forma, quando alguém quer fazer uma coisa errada, ele também faz um cálculo mental, né? Ou porque ele quer uma felicidade egoísta, ele está com algum interesse pessoal e ele quer articular uma ideia de tal forma que as coisas casem para que aquilo que ele deseja seja alcançado. Então, tudo faz parte de uma razão. É uma forma de raciocínio, né? Tudo usa o nosso cérebro. Aí, acontece o seguinte, ó. As afeições da razão inferior, que são as emoções, aquilo que nos domina, né? Não alteram as afeições da razão superior, o intelecto, né? Você não consegue mudar se você tiver alguma coisa que está estabelecida em você, a alma não muda o espírito, certo? Então, se você encontrar algo muito bom no espírito, por isso que a gente chama de valor, aquilo que a gente estava falando aqui, o irmão Daniel. Valor é aquilo que vale ouro, valor.
vale ouro. Então, se você encontra na sua vida algo muito bom, que está na sua razão superior, aquilo vale ouro. Então, você não pode perder, certo? Mas, por exemplo, as coisas da alma, que são as emoções, elas podem fingir um valor, né? Uma pessoa pode fingir que é boa sem ser boa. Uma pessoa pode fingir que é calma sem ser calma. Uma pessoa pode fingir que é doce sem ser doce. Então, essas afeições das emoções, elas são externas. E elas não entram lá no íntimo do coração, não partem do íntimo do coração. E aí é onde a pessoa tem que distinguir se aquilo que ela está professando é uma falsa imagem que ela criou dela mesma, ou se é uma imagem verdadeira. Normalmente, as pessoas que são muito assim de extravasar, elas são sinceras. Elas podem até machucar as pessoas ao redor, mas elas não carregam mágoa, elas não interiorizam. Elas recebem e respondem, recebem e respondem, recebem e respondem. Normalmente, as pessoas mais calculistas, as que são mais calculistas, elas tendem a guardar mágoas, a esconder coisas, a raciocinar com as coisas para que não apareça o que realmente elas sentem. Então, as pessoas calculistas querem esconder os seus sentimentos. E as pessoas que são mais espontâneas, elas liberam os seus sentimentos de uma forma muito rápida, né? Se você faz um bem para ela, ela te agradece instantaneamente, ela é muito espontânea. E também, se você magoa, ela já responde também rapidamente, né? Agora, o que está errado nas duas? No calculista, ele precisa aprender a ser verdadeiro. E o espontâneo, aquele que reage rapidamente, né, que não pensa, que não tem dolo, como diz na Bíblia, né, uma pessoa sem premeditação, sem dolo, ele precisa ser trabalhado para que ele produza reações boas. Né? Ele é verdadeiro, porém ele tem reações que às vezes machucam. Então ele vai ser tratado por Deus para ter reações boas, não revidar o mal, né? Mas os dois precisam de cura. Tá? As afeições inferiores se encontram registradas na memória da mente humana, e esta é volátil, enquanto as afeições da razão superior se encontram registradas no fundo do coração, e essa atinge um nível espiritual, porque é o profundo, que é o intelecto verdadeiro, por assim dizer. Então, por isso, que quando alguém guarda alguma coisa muito, muito profundamente, se aquela coisa é boa, tá ótimo, não mexa, né? Como tem um ditado, o time que está ganhando não se mexe. Mas se aquela coisa é ruim, aquela coisa vai acompanhar a pessoa e a pessoa vai ter reações que ela não vai conseguir controlar, porque vai lá do fundo dela e alguma coisa ruim, alguma mágoa, alguma coisa que está presa lá dentro. Quando é uma reação exterior, um sorriso, né, fingido ou alguma coisa, né, está na superfície. Então, logo, aquele sorriso se desvanece, aquele fingimento se desvanece, mudou a situação, muda a pessoa, muda a reação. Então, normalmente, pessoas superficiais, conforme a situação, são as reações. Pessoas mais profundas, não. É diferente, tá? Não são as situações que manipulam ela facilmente. Mas todas precisam de cura, né? Porque a gente tem que guardar somente o que é bom. As decisões articuladas no intelecto inferior se consolidam no intelecto superior por meio do espírito ou alma humana perante Deus, e as suas afeições não são facilmente movíveis ou mutáveis pelo intelecto inferior. Ou seja, quando Deus aprova uma coisa que você tem de bom, pronto, Deus estabelece aquilo para você para sempre, né? Então, por exemplo, você toma uma decisão boa, falar sempre a verdade, vamos supor, decisões articuladas. Aí, você tomou até uma decisão mental, sem se preocupar muito com uma meditação profunda e tal. Aquilo lá vai ter que descer até a sua alma, até o seu coração, para que aquilo se torne perpétuo, irremovível. Como eu já disse, a estrada
mais longa é entre a mente e o coração. Ou seja, às vezes você sabe que você não deve mentir, que você não deve roubar. Mas até aquilo se transformar em caráter, leva uma vida inteira. Então, quando aquilo se transforma em caráter e Deus aprova, pronto, você está curado daquilo, né? Ou você tem aquele valor, né? Se era uma coisa ruim, Deus tirou, e se é um valor, ficou estabelecido. Tá? Para que uma afeição superior seja mudada, é preciso haver uma transformação do coração e da mente perante Deus, na forma de um arrependimento, libertação ou transformação. Então, o que é o verdadeiro arrependimento? É quando você muda-se interiormente, profundamente, né? Você fez uma coisa, você é uma pessoa que acusa os outros, por exemplo. Vamos pegar vários defeitos aqui para ir dando exemplos variados. Você acusa muito as pessoas. No dia que você se arrepende, você muda seu comportamento de acusador para uma pessoa mais benigna. Enquanto você não mudar, levemente, na sua conversa, você vai acusar. Mesmo que a conversa não esteja tendendo a acusar ninguém. Você vai... espere só um pouquinho, irmão Daniel, para terminar o raciocínio, você já fala. Então, o que acontece? Quando uma pessoa tem uma coisa muito ruim dentro dela, ela vai se manifestando sempre, em qualquer maneira, em qualquer hora, e às vezes de uma forma imperceptível. Porque o que vale para o bem, vale para o mal. Por exemplo, se uma pessoa é amorosa, muito amorosa, ela vai ser amorosa sempre, em qualquer conversa. Entende? E da mesma coisa que uma pessoa tem um comportamento ruim, ela vai ter sempre aquele comportamento ruim permeando tudo que ela faz. Então, por que tem pessoas, por exemplo, que carregam um ambiente de má sorte? Tem pessoas... Ah, tá, tudo bem. Por que tem pessoas que carregam um ambiente que, assim, o que está no coração, no íntimo, se reflete para fora? Então, veja só. Vamos supor que você é uma pessoa triste, interiormente triste. Então, onde você chega, parece que o ambiente se torna triste. Ou se você é uma pessoa interiormente alegre, onde você chega, você torna um ambiente alegre. Então, existe uma relação entre o que você está no íntimo, mais profundo, e aquilo que te rodeia. E, às vezes, as pessoas não sabem o que está causando aquele mal sobre ela, porque elas não se conhecem. Então, às vezes, ela fala assim, poxa, mas eu não entendo a minha vida está sempre errada, ou a minha vida está sempre com esse tipo de problema, ou a minha vida está sempre repetitiva nesse assunto, parece que essa coisa me persegue. É porque tem algo lá dentro que ainda não foi tratado. Então, o que está no íntimo aflora, né? Aflora até em termos de atmosfera, certo? Lembre bem dessa palavra. Você carrega a atmosfera do seu coração junto com você. Então, como Deus é amor, é benigno, é santo e bondoso, Ele quer que você seja semelhante a Ele. Então, para que você seja semelhante a Ele, você tem que ter esse coração mudado para carregar essa atmosfera com você. Porque senão, vai ser o inimigo. E o inimigo vai carregar a atmosfera dele, né? Tanto dentro de você como para fora de você. Tá bom? Para que uma afeição superior seja mudada, precisa haver uma transformação no coração da mente, perante Deus, né? Na forma de arrependimento e libertação. Então, você precisa reconhecer, né? Ou perguntar para Deus por que determinadas coisas acontecem, e Deus vai mostrar, e aí você vai colocar na presença de Deus, e vai haver aquela libertação. São Tomás de Aquino atribui a razão inferior à ciência e a razão superior à sabedoria. Então, normalmente, é porque a palavra ciência na antiguidade tinha outro... Hoje em dia a gente fala ciência como cientista, né? Mas tudo bem, vamos lá. O que é a sabedoria? A sabedoria é uma coisa divina, é um conhecimento do divino. A ciência, ela pode ser, por exemplo, você tem a ciência de como abrir a porta de um carro para roubar, ou a fechadura da porta de uma casa. É uma ciência, certo? Entende? Então, ele diz isso, que a razão inferior, ela gosta dessa ciência, que, ou seja, é o jeito de resolver os problemas, não importa como. E a sabedoria, ela se importa em como resolver os problemas.
tá bom? A ciência se distingue da sabedoria por aquilo que elas consideram. A ciência se ocupa das causas inferiores, enquanto a sabedoria se ocupa das causas superiores. As primeiras causas, as quais são eternas. Então, você está preocupado em agradar a Deus, tá? Então, hoje em dia, a ciência, ela perdeu esse sentido que eu estou dando aqui. Hoje em dia, a ciência é aquilo que está na universidade, que se ensina nas escolas e que produz tecnologia. Mas só que tem um problema. A tecnologia hoje, baseada na ciência, sem a sabedoria de Deus, está levando o homem para quê? Para a escravidão. A ciência humana, sem a sabedoria de Deus, está levando ao quê? Ao domínio da sociedade. Ou seja, um partido político acha que a ideia dele, a ideologia dele é melhor que a do outro. Então, ele quer dominar sobre o outro. Então, é isso que está acontecendo hoje. Tá bom? Sobre essa influência coletiva, que é o assunto agora. Então, como a gente tinha esse tópico para encerrar da aula passada, agora nós vamos começar um novo assunto, que são os espíritos. A gente vai entender quando os espíritos atuam, que a gente não vê os espíritos, a não ser que alguém tenha o dom de visão. Então, como a gente vai mudar de assunto, eu gosto sempre que alguém comente, para que a gente vire a página sem ficar nenhuma dúvida. Então, por favor, se alguém quiser comentar tudo que foi falado sobre o coletivo, sobre influência, sobre coração, enfim, pode falar. Desculpa aí, irmãos, eu estou com dor aqui nas costas, por isso que eu estou falando. Amém. Eu queria comentar, pastor Lucas, a questão do inconsciente, né? E o inconsciente coletivo, né? Isso aí, tanto que Jesus disse ele disse assim, vós sois deuses, né? Porém, como homens morrereis. Então, como é que Deus criou tudo? Através da palavra, né? Ele criou, claro, ele imaginou na mente dele, né? E deu a ordem, claro, né? Ele usou a mente para arquitetar todas as coisas, né? Uma coisa incrível isso, né? Coisa, meu Deus do céu, né? Uhum. Então, na mente dele, ele arquitetou tudo e ele deu a ordem, né? Você vê, este é o poder da imaginação e da palavra de Deus, né? Então, o que acontece hoje na sociedade, né? O inimigo, ele tenta controlar o inconsciente das pessoas, né? Ele tenta controlar o modo das pessoas pensarem, né? Uhum. Não só agirem, como pensarem, né? E você veja, e a união disso forma o inconsciente coletivo, né? Uhum. Aí você vê o poder desse inconsciente coletivo, porque ele tem o poder de moldar a realidade ao nosso redor, né? Uhum. Ele molda a realidade. Se várias pessoas no lugar pensam do mesmo jeito, a realidade vai ser aquela. Uhum. Né? E essa é a realidade que o mundo está hoje, né? Agora o inimigo sabe disso, né? E ele tenta controlar o inconsciente coletivo da humanidade para que, né, surja aquela realidade que todo mundo está de acordo, né? Você vê o poder disso, né, pastor Lucas? Meu Deus do céu. Aí por isso que o espírito é aquele que gerencia a realidade controlada. Alô? Caiu o som dele. Amém, amém. Não, amém, pastor Lucas, era isso que eu queria falar. Você fechou o seu áudio aí sem querer. Uhum. Não, mas era isso que eu queria falar, né? O poder desse, né? Uhum. De criar uma realidade, né? O jeito então, das pessoas cria uma realidade, né? Então, como nós estamos fazendo essa análise, a análise ela permite você extrair a realidade e entender ela. Então, o senso comum das pessoas não entende o que nós estamos falando, porque eles não fizeram essa experiência de análise. E quando a gente falar de espíritos, é uma outra camada mais profunda ainda. Porque, normalmente, ninguém percebe a presença de espíritos, porque as influências se tornam naturais. As pessoas são influenciadas sem saber que estão sendo influenciadas. É aquela tal história, não sabe que não sabe. Não sabe que não sabe. Então, quando você faz a análise psicológica do ambiente, das pessoas, você está numa camada. Quando você está fazendo análise espiritual,
é outra camada mais profunda, que a psicologia não alcança e não é ensinado na faculdade. Pode falar, pode continuar. Alguém quer continuar comentando? Não, para mim era isso mesmo que eu queria comentar, pastor. Não, foi ótimo a sua complementação. A minha irmã estuda bastante psicologia, não quer comentar nada? Tá bom, então. Vamos para... Não, eu tô... Tá jantando? Porque eu não assisti a outra aula, não tive tempo de... Porque você terminou agora a anterior, Isso. mas o que você está falando aí em relação a essa questão mesmo do emocional do cérebro, que você falou reptiliano e tudo, tem tudo a ver mesmo com o emocional. E hoje mesmo eu estava ouvindo 2 pregações de pastores falando justamente sobre essa carência que o ser humano tem, dessa carência afetiva, carência em todas as áreas. Aí ele fala que essa carência que nós temos é justamente pelos traumas que surgiram, né, os traumas, e que só preenche essa carência mesmo quem tem aquele relacionamento com Deus, da intimidade com Deus, que é relacionamento com Deus, não é? Porque se uma criança, uma adolescente, que agora é no TikTok, fazendo dança, expondo o corpo nas danças, né? Tá uma coisa horrorosa igual o TikTok. Aí essa questão que ele explica de uma carência que teve na infância, de carência de pai, ou carências afetivas de marido, etc. Então, expõe o corpo, né, devido a essas carências. E, realmente, essa questão de suprir mesmo é Jesus Cristo, e tá pra gente, é para dominar, porque é muito forte. A carência é muito forte, é uma luta mesmo, da questão mesmo do cerebral, eu vejo assim como uma coisa mesmo cerebral, e também essa questão de todos nós nascemos com defeito. Todos nós nascemos com defeito, devido à queda, né? E graças a Deus, que eu digo, meu Deus do céu, graças a Deus que Deus existe, porque eu acho que eu era desesperada. Porque quanto mais a gente procura descobrir mais o ser humano, mais a gente se decepciona. É tanta coisa de, meu Deus, eu achava que eu conhecia fulano, mas fulano me decepcionou tanto. Então, é sério. E agora a questão que é muito falada nas redes sociais, que eu acompanho muito, Instagram, essa coisa toda, falando a respeito mesmo da carência de tudo, em todas as áreas. As pessoas estão cometendo absurdos, né? Para poder suprir, chegar a matar, chegar a perseguir, seja fazer tudo, e parece que está assim, piorando. Está uma coisa assim, a gente ser sedento de Deus, e nós não, assim, buscar ser sedento de Deus, as pessoas estão buscando mais ser sedento, assim, desses prazeres da carne, e assim, como é que o pastor falou? A serpente continua enganando, como enganou Adão e Eva. A serpente está bem, continua enganando, e as pessoas acham que a serpente parou de enganar. É só isso. Tá bom, obrigado. É isso mesmo. Então, agora nós vamos estudar os espíritos. Pode falar, pastor Jânio. É que o cérebro reptiliano é aquilo que está ligado só à sobrevivência, né? A sobrevivência né? Ele faz qualquer coisa sem... Isso. Isso sem mesmo. Só pela aqui o agora, e não creem. É isso aí, da sobreviver, de viver sem ter visão de reino de Deus. Isso. Ok. Então, irmãos, vamos ver agora o que são espíritos. Nós estamos na nossa humanidade crescendo com o progresso tecnológico, e Deus está permitindo, de certa forma, porque isso nos ajuda a compreender a realidade espiritual. Por exemplo, falar de rede de internet, fica muito fácil falar de rede de inconsciente coletivo, porque você faz analogia, a rede de inconsciente coletivo você não vê, você está dentro dela. Mas se você fala de internet, você vê. Então, fazendo analogia, ajuda você a entender. Então, veja só, nós tivemos a era da matéria, né? O homem preocupado com a matéria.
sobre coisas e para fabricar de ouro, de prata, de pedra, construções, a era da matéria. Nós depois tivemos a era da energia. O homem estava preocupado em produzir energia, ou seja, novas máquinas, máquina a vapor, máquinas elétricas, né? E tivemos aí produções para sustento da sociedade com energia. Aí nós passamos agora à era da informação. Nós estamos saindo da era da informação e vamos para uma outra era. A era da informação, o que que é? O homem, através da matéria e da energia, aprendeu a criar processos inteligentes. E esses processos inteligentes viraram em máquinas automáticas. Essas máquinas automáticas geram informação, que são os computadores. E agora, com esses computadores, nós estamos gerando uma inteligência. A informação já está indo para a inteligência. A inteligência significa que as máquinas estão tomando decisões próprias, ou estão gerenciando situações através do acúmulo das informações que são fornecidas a ela, para que elas mesmas sejam autônomas sem precisar do comando do homem. Né? Então, a matéria, o homem comandava a matéria, a energia, o homem comandava a energia, a informação, o homem comandava a informação. Aí, quando chega no nível da inteligência, o homem e a máquina estão se separando, porque a máquina está buscando a sua própria inteligência. E aí vai chegar no nível da consciência. O que é o nível da consciência? É o nível em que a própria máquina tem consciência dela mesma. Então, ela se tornou autônoma, inteligente, como o homem. Então, ela começa a competir com o homem. É aquilo que o robô do Elon Musk apareceu aí, que todo mundo viu nas redes sociais. Só que o homem ainda não chegou no nível dos espíritos, mas está chegando, e está chegando rápido. Por quê? Porque agora existem inteligências artificiais que vão receber, através de portais abertos em dimensões, espíritos para ocupar as máquinas. Certo? Então, o espírito já é um nível mais para cima do ser, né? A matéria é um nível de ser, né? A energia é um nível de ser, né? A informação, a inteligência e a consciência. Então, nós estamos agora entrando no nível espiritual. Quando o nível espiritual estiver presente na Terra, coisas inanimadas vão se movimentar, certo? Porque espíritos vão ocupar a matéria. Para vocês terem uma ideia, no Antigo Egito, eles faziam uma estátua com Deus, eles ficavam dias e dias clamando até a estátua se mexer e falar. Ou seja, os espíritos ocupavam aquela estátua e falavam. Só que Deus, ao longo da história, foi quebrando os poderes malignos e isso não acontece mais. Né? Isso não acontece mais. Então, o que aconteceu? A batalha espiritual que Deus está travando contra o mal está cancelando determinados poderes maléficos que influenciavam a humanidade e enganava. Só que, por permissão de Deus, agora, nesses últimos tempos, vai ter esses robôs, essas máquinas inteligentes que vão ter autonomia, vão falar, certo? Por quê? Porque vai ser de uma outra forma. Mas poderá acontecer como acontecia na antiguidade. Ou seja, a besta, a imagem da besta, é uma imagem que vai falar. Agora, a gente não sabe se ela vai ser por uma inteligência artificial, né, consciente, ou se por um espírito, tá? Então, é isso que nós vamos estudar agora. O que são os espíritos? Tá? Então, espíritos são substâncias. Substância é aquilo que subsiste, né? Subsiste aquilo que existe por si, independente da situação. Ontologicamente superior. Ontologicamente, o que é ontologia? Ontologia é o estudo dos seres, né? As categorias dos seres. Então, ela é um ser superior e anterior à matéria. Antes de existir a matéria, existiam os espíritos, capaz de dar expressão para a matéria. Então, vamos lá. Se for dado a um espírito um cérebro, ele pensará. Então, você tem um cérebro aqui, um órgão. Você entra um espírito dentro dele, o cérebro vai pensar. Se for dado um corpo, como eu falei, né, o espírito entrava dentro da estátua do Deus lá no Egito e ele começava a se mexer e a falar. Então, se for dado um corpo, ele andará. Se for dado uma boca, ele falará.
Então, o espírito, ele produz uma ação. E isso, as pessoas não acreditam que isso é possível. Tem um vídeo na internet de um pai que comprou uma boneca para a filha. E ele botou a câmera de segurança na entrada da garagem dele, e ele está entrando em casa. E a boneca começa a se mexer. E ele, numa reação muito louca assim, ele viu a boneca se mexer sozinha e se virar para ele, e a boneca estava ali sentada na entrada da casa dele. Ele meteu a mão, derrubou a boneca e destruiu a boneca. Então já houve vários casos, até na igreja, de ter que expulsar demônios que ocupavam bonecas ou bonecos nas casas das pessoas. Por exemplo, imagens. Tem muitas filmagens de imagens se mexendo, né? Até mesmo falando. Então, essa é uma presença espiritual. E você tem que entender que ela como ela se manifesta, porque elas normalmente não vêm de Deus quando é dado vida a uma imagem, a um boneco. Existe os golem. Golem é uma história judaica que conta que existem maneiras cabalistas, místicas, de pegar um boneco e dar vida a ele. Tá? Se diz que o espírito é anterior à matéria porque os espíritos foram criados no início do universo e, portanto, são anteriores à matéria. Então, tudo começou na parte espiritual, depois veio a parte material. Se diz que é algo superior a outro quando este não está sujeito às mesmas limitações deste outro, e ainda quando pode exercer o domínio sobre outro qualquer. Então, por exemplo, um espírito, ele não tem a mesma, como é que fala? Limitação da matéria. Né? Por exemplo, vamos dar um exemplo bem simples assim. Jesus, quando ele morreu e ressuscitou, ele apareceu no meio dos discípulos, como ele apareceu do nada ali. Ele atravessa a parede, por exemplo. Um anjo atravessa a parede, um corpo, uma bola, um ser humano não atravessa a parede. Então, o espírito tem uma capacidade superior, então não está limitado. Tá? E ele pode sobrepor aquele que é inferior. Tá? Então, portanto, os espíritos são ontologicamente superiores porque eles não estão sujeitos às limitações a que a matéria está sujeita, embora possam habitar nela, se assim for permitido por Deus. Então, Deus pode permitir, né? Deus não quer que isso aconteça, né? Porque causa engano, mas ele permite porque as pessoas são obstinadas e elas invocam, né? E querem tanto aquilo e uma hora acontece. Então, o espírito pode habitar na matéria inanimada, mas esta não lhe prover os sentidos. Então, ele fica sem expressão sensível. Então, por exemplo, ídolos, né? Onde são forma de deuses, que Deus falou, não faça imagem de escultura para adorar. Pode ser que você tenha um ídolo em casa, que você faça uma oração para ele nunca se mexeu e nunca falou com você. Mas não significa que não tenha um espírito ali junto, escondido nele, tá? Ele pode estar ali sem expressão. Contudo, se o espírito habitar em uma pessoa, ele vai competir com a consciência dessa pessoa, uma vez que esse homem também possui um espírito. Então, quando há uma possessão demoníaca, existe o quê? Competição entre as consciências. Uma hora é a consciência da pessoa, outra hora é a consciência do espírito. Então, às vezes, ocorrem alternações entre a consciência da pessoa e a consciência do espírito. Contudo, se o homem estiver seu espírito morto, o espírito intruso competirá com a alma do homem. Então, por exemplo, digamos que a pessoa não é crente, não foi salva por Jesus. O espírito dela é considerado morto, porque ela não se arrependeu dos seus pecados, não se rendeu a Jesus. Porque na hora que você crê em Jesus, seu espírito é vivificado instantaneamente. Embora a sua alma não saiba muito de Deus, muito de Jesus, mas você é salvo. Então, se essa pessoa, ela apenas é alma e corpo, ela é um incrédulo ainda, né? O espírito que entrar nela vai competir com a alma do homem. O que vai competir? Por exemplo, vai dar desejos. A alma, por exemplo, tem desejos de determinadas coisas, comidas, bebidas, roupas. Então, o espírito vai dar àquela pessoa os desejos dele. É por isso que tem pessoas que se tornam extremamente vaidosas,
Eis que tem pessoas que se tornam extremamente opulentas, né, orgulhosas, né, porque não é só o dela, a parte dela, existe uma outra parte que está vindo de um espírito, entende? Influenciando seus pensamentos e sentimentos, tá? Então, o espírito intruso competirá com a alma humana, influenciando seus pensamentos e sentimentos. Quando o espírito domina totalmente uma pessoa, chamamos de possessão. Quando ele apenas compete com os pensamentos e os sentimentos do homem sem dominar as ações, chamamos isso de opressão. Então, normalmente, na opressão, ele é apenas uma influência, ele não se apresenta com uma fala, né, e nem com gestos, nem com nada. Quando a pessoa é possuída, ela tem gestos, né, gestos grotescos, e fala até a voz altera, isso já é possessão. Mas quando ela sofre só influências mentais e sentimentais, é só opressão, né? Quando o espírito limita e domina apenas os sentimentos de uma pessoa, chamamos a isso obsessão. Então, por exemplo, tem gente que tem muito medo, ou tem gente que tem medo de escuro, ou medo de palhaço, ou sei lá. Normalmente são os medos os mais fáceis de perceber obsessão. Então a pessoa ela fica obcecada. O que é uma pessoa obcecada? Ela não gosta de falar daquele assunto. Por exemplo, uma pessoa que tem medo de escuro não vai no quarto sem acender a luz antes. Uma pessoa que tem medo de palhaço não vai numa festa de aniversário de criança. Então, ela não está possuída, ela não está oprimida, mas ela está obcecada, ou seja, aquele pensamento atormenta ela, porque ele domina apenas o pensamento. Quando domina os pensamentos e os sentimentos, é opressão, porque os sentimentos produzem uma reação na pessoa. Né? A opressão, ela produz uma reação, e quando domina toda a vontade da pessoa, a fala da pessoa, aí já é possessão. Então, metafísica do espírito. Metafísica é aquilo que explica além da física, né? Meta é além. Para entender a metafísica espiritual, é preciso, em primeiro lugar, entender a constituição mental e espiritual do homem. Além do seu corpo, o homem possui uma alma, não no sentido apenas do ânima aristotélico, porque para os filósofos, alma é aquilo que tem ânimo. Então, todo animal tem alma porque ele se movimenta, ele tem ânimo. As árvores não têm alma porque elas não se movimentam. Não é nesse sentido, não. Tá? É em outro sentido. E não somente no sentido da psicologia moderna de emoções, que para a psicologia moderna, a alma é a sede das emoções e do intelecto, mas no sentido espiritual, como semelhança a Deus. Porém, em conteúdo decaído, né? Pelo desvio do homem diante do propósito original da criação. Então, o homem possui uma alma, e ela tem a semelhança com Deus, porém está em estado decaído. Tá? É nesse sentido aí que estamos falando. As afirmações feitas anteriormente, vemos que é necessário que haja admissão da queda e do aparecimento do desvio do propósito de sua criação, sintetizado substancialmente na ideia bíblica do pecado, desvio de conduta, injustiça, egoísmo, conforme está escrito. Então, se você for estudar as questões da alma e do espírito sem considerar que houve uma queda, você não vai conseguir explicar as coisas. Aí disse assim, olha lá, o momento da queda foi aqui, e ordenou Jeová Elohim ao homem, dizendo, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então veja, quando o homem comeu da árvore do bem e do mal, ele entrou nessa matrix que a gente chama, né? Nesse sistema. Espera só um pouquinho, já conclui e você faz a sua pergunta. Ele entrou num sistema, como o pastor Jones falou, numa realidade. Ele falou até uma palavra mais até interessante, né? Um ambiente, né? Então, quando o homem comeu o fruto do bem e do mal, ele criou essa realidade que nós estamos agora presos. E essa realidade, ela está coberta de cortinas espirituais que nós não vemos o que está atrás. E Deus vai tirar essas cortinas agora no final dos tempos. Pode falar, Gisele. Pode falar, você levantou a mão. Essa questão aí que você falou a respeito do medo do escuro e medo de palhaço. Tem algumas crianças que morrem de medo de palhaço, que choram e gritam. E medo do escuro também, que eu tinha medo do escuro quando eu era pequena. Eu tinha medo de entrar em quarto escuro e tudo. Mas tinha... E aí depois isso acabou.
Uhum. E aí, a minha dúvida é, essa questão eu penso assim, bem, se a criança tem medo de palhaço, é porque alguém deve ter feito medo a ela para alguma coisa da máscara, da pintura do rosto, eu não sei, Uhum. né? Então eu não sei, nunca descobri porque que criança tem medo de palhaço. Eu levava para esse lado. E também a questão de escuro, né? Então, E livro do no escuro. caso, tem várias soluções, né? Uma é entender por que a criança tem um medo e tentar anular aquele medo explicando para ela. A outra é orar, porque às vezes é puramente espiritual, tem que orar, porque não tem como você libertar a criança, porque às vezes a opressão, ela tá muito, a obsessão é muito forte, e às vezes a criança não tem condição de lutar contra aquilo, né? A Julinha, a netinha da Socorro, quando ela morava comigo, ela falava, vovô Lucas. Aí ela tinha medo de ter determinadas coisas. Eu, como ela é uma menina inteligente, você conseguia conversar e explicar. Eu falei, Julinha, o nosso Deus, o nosso Pai, ele é muito grande e muito poderoso. Então não existe nada, não existe nenhum monstro, nada que possa destruir você ou que ele vá permitir que você seja atacada, porque ele está te defendendo, ele está te guardando em todo lugar que você vai. Então você não precisa ter medo do escuro. Com aquele raciocínio, ela entendeu e não teve mais medo de escuro. Mas tem criança que não adianta você explicar, porque ela não vai conseguir vencer pelo raciocínio. Porque a obsessão, ela está só no pensamento. Então, às vezes, só o raciocínio destrói aquele mal. Às vezes, você tem que trabalhar alguma outra coisa a mais. Talvez repreender, orar, ungir a criança, né? Tem várias categorias de situação. Então, não dá para resolver tudo com a mesma regra. Então, cada caso é um caso. Eu lembro, há muitos anos atrás, que agora é porque pararam de orar pelas crianças, os pais diminuíram muito, que eu percebo, de orar pelos filhos, né? Eu fico orientando, tem que orar pelos filhos. Eu lembro que antigamente, no passado, né, há 20 anos atrás, os pais, eles faziam jejum e oravam muito, e tinha até pregação mesmo sobre crianças que eram mesmo, o inimigo usava Caiu aí. mesmo, e tá aí o estrago que está a humanidade das crianças, né? Uhum. E poucos pais, os pais que são temente a Deus, os pais que conhecem sobre Jesus Cristo, é que oram pelos filhos, repreendendo mesmo o espírito maligno, opressores. Né? Nós estamos no mês de outubro e agora vai ter o Halloween. Então, todo mundo acha que essa coisa é cultural. O segredo do mal é que ele quer se tornar oculto. Ele quer fazer as coisas sem que ninguém saiba que ele está fazendo. Então, por exemplo, quando a pessoa fala, não, isso não tem problema algum, é só uma festa de máscaras. Olha, se você conhecesse bem um satanista, ou conhecesse como eles pensam e como eles usam dessas coisas, eles adoram que as crianças realmente participem dessas coisas, porque é uma forma de invocação, entendeu? E as pessoas são ignorantes em relação ao mundo espiritual, porque participam dessas coisas, né? E aí é onde aparece também esses traumas, né? É quando as crianças participam e ali o inimigo começa a oprimir a criança de alguma forma que os pais nem percebem, né? Mas onde foi a raiz daquilo? Será que não foi a participação em algum ambiente desse tipo, né? Então, pois é, não, agora aqui tá o negócio, toda festa de criança é Halloween, eu fico besta, alguns pais fazendo festa, fazem festa, fazendo festa de Halloween com aquele monte de caveira, aquele monte de coisa, aquelas coisas sinistras. Até a hora que a criança começar a ter um comportamento estranho, ou ficar possuída, né? Porque quando vem à tona, é ótimo. Por quê? Porque vai ser liberto. Porque ficar escondido a vida inteira, daqui a pouco a criança se torna um delinquente, né? E o pai nunca percebeu. Tá bom. Pode falar, quem levantou a mão é o irmão Daniel? Tá bom. Vamos lá. Então, o fruto do conhecimento do bem e do mal, comido pelo homem,
na arquetípica história bíblica é a ingestão da potencial pretensão humana de existir em absoluto separado de Deus, buscando a sua maneira de justificar sua existência por meio do ciclo do consumo e progresso desse mundo. Então, o que aconteceu? Nós tínhamos uma linha histórica que nós deveríamos seguir, e nós seguimos outra, porque nós comemos, nós, quando eu falo, foi Adão, que é o nosso representante, né? Comeu do fruto do bem e do mal. Então, nós viemos para essa linha histórica humana, de caídos. Quando a gente entrou nessa linha histórica de caído, o que nós formamos? Formamos uma sociedade. O que essa sociedade prega? Um ciclo de consumo. E eles acham que esse consumo contínuo gera o progresso e gera o desenvolvimento. E eles justificam a vida apenas pelo consumo e pelo progresso. Ou seja, não existe um propósito espiritual para a vida, né? Eles negam a Deus. E esse é que está o problema, porque a árvore do bem e do mal, a proposta de Satanás era se separar de Deus. Mas quando se separa de Deus, ocorre o quê? A morte, né? Os mandamentos surgem como a primeira tentativa de resgate da alma humana, de volta à comunhão com Deus. Então, o que Deus fez para tentar resgatar nós para o convívio com Ele? Mandou os mandamentos, que foi Moisés, né? Como o homem se tornou degenerado pelo pecado, o seu aprendizado espiritual passa pela repetição intelectual e habitual. Então, o homem tem que repetir, né? Mentalizar, repetir para aprender, para depois formar a consciência. Isso foi o Velho Testamento. Sendo assim, a consciência é o resultado do treinamento neural do cérebro por meio da obediência. Então, quando você está repetindo os mandamentos e obedecendo, você está treinando o seu cérebro à obediência, né? Esse é o primeiro nível de consciência que você consegue, tá? Mas se este for só o caso, se fosse só o caso de treinar e obedecer, o homem seria facilmente restaurável da condição de pecador por meio da lei. Mas o que acontece é que, mesmo ouvindo a lei e os mandamentos de Deus, esse homem está espiritualmente morto. Ou seja, o que é um homem espiritualmente morto? Qualquer espírito domina ele, né? Espírito que não é de Deus, né? Então, um homem espiritualmente vivo, o espírito mau não domina ele, sendo incapaz de realizar a síntese espiritual do entendimento da vontade de Deus. Ou seja, quando o homem está morto espiritualmente, ele não entende a semântica de Deus, ele não entende o amor de Deus. Então, ele faz tudo por regra, por repetição, e ele quer ordenar os outros a viver segundo a lei, ou seja, segundo a repetição de regras. Então, isso mostra, por exemplo, a religiosidade, que o religioso, ele pensa que está vivo e está morto, como diz lá na carta de, não sei se é Laodiceia, a 7ª carta de Apocalipse: pois tu que pensas que está vivo está morto, aconselho que compre de mim ouro puro, né? Então, é o valor, aquele valor de ouro, né? Que vale ouro. Então, compre ouro puro, ou seja, você tem a vida verdadeira. A vida espiritual, ela é autônoma, ou seja, ela é por si, e ela se dirige para o bem, e ela faz as coisas boas por si, não por regras, não por mandamentos, e por amor. Isso é estar vivo espiritualmente. É você ser voluntário por amor. Entendeu? Esse é o sentido da saúde espiritual, é quando você tem a capacidade de ser voluntário e de amar. Ou seja, diante de uma situação totalmente nova, o homem não saberá dizer se tal atitude tomada por ele agrada ou não a Deus. Então, vamos supor que um homem, ele decora todos os mandamentos. Ele guarda todos os mandamentos na cabeça. Aí tem uma situação que não está prevista na Bíblia. Não está prevista. Ele não sabe se aquela situação encaixa em qual mandamento. Ele não sabe. Então, como é que ele vai saber se aquilo é da vontade de Deus ou não? Ele não consegue elaborar uma resposta. Por quê? Porque ele segue a letra, tá? Ou seja, se o que ele produz vai ou não de encontro ao propósito da sua existência. Ou seja, aquilo que ele está querendo como resposta de uma situação nova, que a lei não previu, né? Que a Bíblia foi colocada determinadas regras, mas tem regras que não estão ali, né? Hoje em dia, por exemplo, transplante de coração. Quando a lei foi escrita, não tinha transplante de coração, não tinha transplante de órgãos, não tinha transfusão de sangue. Como é que você vai resolver isso?
Então, o homem, quando ele se apega à letra, e ele tem uma nova situação, ele não sabe resolver de acordo ao coração de Deus, de acordo à vontade de Deus. Ele vai falhar, tá? Porque ele não entende a semântica, a intenção de Deus, quando ele ouve os mandamentos, ele não aprende o lado espiritual dos mandamentos, tá? Ou seja, se o que ele produz vai ou não ao de encontro da vontade, ao propósito de sua existência. Porque toda a regra de Deus é para nos preservar na nossa existência pelo amor. Porque o que ele não sabe, porque o que ele sabe são apenas regras a serem cegamente obedecidas, e não faz nenhuma síntese da lei, do espírito da lei, né? Então, o espírito da lei é um espírito que é o espírito de Jesus, que obedece ao Pai espontaneamente, porque entende qual é a vontade de Deus e qual é o coração do Pai. E ele não vai por regras, entendeu? A base para a metafísica é a cruz. Na cruz, o ego humano é aniquilado para dar lugar ao Espírito Santo. Agora a pergunta que surge é, por que o ego humano precisa ser aniquilado? Então aí nós vamos entrar num outro assunto aqui, que é a questão do ego. Veja só. Quando nós comemos do fruto do bem e do mal, formou em nós um outro ser que não é um ser divino. É o ego, que é uma cópia falsa de nós mesmos. Esse ego, ele é orgulhoso, esse ego busca a justiça própria, esse ego, ele é vaidoso, ele não pensa nos outros. Ele é uma cópia de Satanás em nós. Então, a cruz serve para aniquilar esse ego. Por que Satanás não recebeu perdão? Porque Satanás tinha que deixar ser crucificado, ser morto, ser desfeito, para poder ressurgir. Então, o que Jesus fez? Ele absorveu o pecado de toda a humanidade, se tornou pecado por nós, morreu e ressuscitou. Então, Jesus se deixou desfazer e se refazer na ressurreição. Então, quem poderia ter aceito essa posição era se Satanás dissesse realmente, eu realmente sou o culpado de toda a criação de Deus e está em escravidão. Satanás não reconheceu isso. Então, o que aconteceu? Ele continuou sendo um opositor de Deus. Então, o que ele fez? Como ele é um opositor de Deus, ele quer um reino, como Deus tem o reino dele. E ele faz tudo por imitação e cópia. Então, se Jesus é rei, ele quer ser rei. Jesus é o rei da luz, ele quer ser rei das trevas. Então, se Deus tem uma imagem perfeita para nos dar, parecida com ele, ele quer fazer uma imagem dele dentro do coração dos homens. E assim é que ele vai trabalhando, no paralelo, o paralelo oposto. Mas não significa que a força do inimigo tem a mesma força de Deus. Deus é muito maior, muito mais poderoso, mas ele imita. Agora, a pessoa, como ela tem o livre-arbítrio, ela vê entre a luz e as trevas, o bem e o mal, aí ela escolhe, né? E depois que ela escolhe, não tem muito o que fazer. Então, é por isso que nós precisamos do arrependimento e da destruição do ego, para poder dar lugar ao Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é que vai moldar o nosso verdadeiro ser, o nosso verdadeiro caráter, como eu já disse aqui. Se Jesus gosta de azul e você gosta de amarelo, Deus não vai fazer você gostar de azul só porque Jesus gosta de azul. Ou seja, você também vai ter a sua individualidade. Embora você vai ser restaurado ao plano que Deus tem para você desde antes da criação do mundo, quando Deus nos imaginou como nós deveríamos ser. Só que, depois da fundação do mundo, quando o homem pecou, Satanás trouxe para a humanidade um outro propósito, uma outra figura para cada um de nós, que é o ego. E, às vezes, nós nos identificamos com esse ego e queremos fazer a vontade do inimigo, que é a vontade da carne, do ego. Por isso também o valor é cada vez menos. Muito pouco algo hoje, em dia tem valor ou tem valor de ouro. Valeu, ouro. Vocês, ouro. É a minha família, a minha margarida vale uma montanha de ouro. Amém. Então, entenderam a questão do ego? Então, toda vez que você alimenta o seu ego, você vê uma pessoa egoísta, o que é o egoísta? Que alimenta o ego. Ele está alimentando a cópia falsa dele mesmo, que Satanás fica contente, porque o final disso é levar
aquele ser para morar com o inimigo. Então, o que Deus quer? Que você alimente ao verdadeiro ser, que é você criado da forma como ele te criou. Porque quando ele pensou em você, ele não pensou para você de forma ruim, ou de uma forma destrutiva, né? Ele não criou nenhum de nós para destruição. É simples, a existência do pecado se instalou no ego. O ego é uma projeção de si mesmo como um Deus para si mesmo, né? O homem se projeta como o próprio Deus. Ou seja, se Jeová é o nosso Criador e fomos feitos para refletir sua imagem e semelhança, o ego surge depois da queda, criando outra imagem de Deus no homem, para o homem em si mesmo, que não é o Deus verdadeiro. É por isso que só há um Deus e se manifesta como se fosse Deus. Só há um que se manifesta como se fosse Deus. Com todos os egos contraditórios que existem no mundo, isso seria um verdadeiro caos cósmico. Então, imagine que, por exemplo, você admita que você é um Deus, ou um Deus absoluto. Aí o outro, que tem o ego, vai admitir que ele é um Deus absoluto. O outro vai admitir que ele é um outro. Então, se todo mundo admitir que ele é um Deus absoluto, então vai ter um conflito, porque um vai ser diferente do outro. Então, isso seria o próprio caos. Então, o único Deus absoluto é o nosso Pai. Nós é que somos nele o que nós devemos ser, né? É por isso que nós dependemos dele, né? E aí nós não podemos alimentar o nosso ego, porque o ego, ele gera a divisão. Por isso a base da fé começa com o primeiro mandamento. Ouve Israel, Jeová nosso Elohim é o único Adonai, o único Senhor. Amarás, pois, Jeová, o teu Elohim, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Deuteronômio 6, 4 e 6. Tá? Então aqui, eu vou parar por aqui, porque já são 9h30, senão a aula fica muito grande, e nós temos ainda alguns assuntos a tratar, né, que depois nós vamos entrar na matéria espírito, né? Deixa eu ver aqui o que tem mais aqui para frente. Os demônios, tá? Pois os demônios, estamos estudando os seres espirituais, né? A origem dos demônios, Satanás, né? Os anjos, tá? Então nós vamos fazer todos os seres espirituais, Jesus, né? Jesus, eu coloquei o texto em outro lugar, mas é por isso que está aqui só o título, né? E Deus o Pai. Aí pronto, depois que a gente estudar os seres espirituais, todos eles, né? Nós vamos para a guerra espiritual. Peraí, deixa eu ver o que vem agora. O início de tudo, tá? Que é a criação do céu e da terra e quando começou a guerra espiritual. Tá bom? Tá? Então é isso aí que é a aula de hoje, tá? Era para falar sobre os seres e falamos hoje sobre os espíritos, né? E aí vamos deixar essa parte do mundo espiritual para a próxima aula. Tá bom? Tá bom, eu vou orar. Tá, obrigado, Maninha. Deus que abençoe. Se alguém quiser fazer algum comentário, pode comentar depois, mas pode orar. Tá bom. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos, Senhor, te agradecer, em nome de Jesus, por esse momento de estudo com o meu irmão Lucas. Obrigada, meu Deus querido, porque o Senhor tem colocado, Senhor, mais entendimento, mais aprofundamento da tua palavra, ó Deus, através do meu irmão Lucas e de todos os outros aqui presentes, Senhor. Queremos, Senhor, te agradecer pelo dia, pelo nosso deitar, o nosso levantar, o nosso dia a dia. E nos abençoe, ó Deus, com boa noite de sono, sono reparador, e que o Senhor possa nos dar, ó Deus, a cada dia, Senhor, a firmeza, o convencimento do Espírito Santo nas nossas vidas, na nossa mente, na nossa alma, no nosso coração. Porque só Tu, Senhor, tem poder de convencer do pecado, da justiça e do juízo. Abençoa, Senhor, a semana de cada um, com muita paz, alegria, renovo, novidade de vida. E que as bênçãos do Senhor desçam sobre cada um de nós, sobre nossas famílias e nossa parentela.
Nós chamamos e nós te adoramos, Pai, Filho e Espírito Santo. Abençoa, Deus, a cada um. Em nome de Jesus, amém. E boa noite a todos. E Amém, uma amém, boa amém. semana aí. Amém, amém. Deus abençoe, irmã Gerciane, pela Amém, oração, irmã né? Gerciane. Amém a todos Amém. os Deus irmãos. abençoe, queridos. Até a próxima aí. Não sei se Amém, alguém tem um pastor. comentário aí, né, pastor? Amém, pastor. Pode Que comentar, eu então. já vou me deitar. Tá bom. Deus Deus abençoe, abençoe. pastor Lucas. Deus Boa Ô, noite. Lucas, deixa eu fazer um comentário. Tu João. acredita que eu dei entrada na minha aposentadoria e tá sinalizando para eu me aposentar só em 2028? Ai, Tu meu já Deus. pensou? O governo quer que trabalhe mais 5 anos? Deus, Deus me livre. Ai, ai, é isso aí. Tô de entrada. Orem por mim, irmãos. Eu Amém. quero me Amém, aposentar. amém. Que Deus dê essa graça aí, amada, em nome de Jesus. Amém, ore por mim também. Amém. Boa Amém. noite. Boa noite. Boa noite. Paz, pastor João. Deus abençoe. Alguém quer comentar mais alguma coisa, pessoal? Tá bom. Ninguém vai comentar? Eu vou parar a ligação. Gravação. Tá bom. Abençoe, pastor João. Deus abençoe. Ore Lucas. pela Margarida, esposa do... Deus abençoe, Irmão irmão Daniel. Daniel. E Amém. Amém. Que Deus abençoe a esposa do irmão Vou parar aqui a gravação. Daniel. Daniel. Fala, pastor João. Parece que o pastor João quer falar alguma coisa. Tô falando boa noite.